Aqui, antes de você escutar essa pregação, deixa eu só te dar um aviso. O mais novo projeto do Moisés Rocha, Voz de Profeta. É um curso completo para pregadores e de recursos de oratória profética com Moisés Rocha. Eu reuni quase 30 anos de história e de estrada na evangelização para ensinar tudo que eu sei. É completaço para você que já prega, para você que está começando, para você que é experiente, para você que é curioso e para você que não é ministeriado na pregação. Então são recursos de como ser essa voz profética na sua casa, no colégio, numa palestra, num depoimento, você que é catequista, você que é seminarista. Então é ensinar você a respeito de extrair profetismo para o cotidiano da vida das pessoas. Obrigado pela pausa, boa pregação para vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo, carta de São Tiago. Onde está Tiago? Apocalipse, Judas, João, Pedro, Tiago. Quinto livro de trás para frente. Carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 21. Pergunta para quem está do seu lado, cadê a sua Bíblia? Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completa por elas. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi tido em conta de justiça, e por isso foi chamado amigo de Deus. Palavra do Senhor. Beija sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Glória a Deus. Nessa noite nós vamos tratar sobre as duas provas de Abraão. Diga para quem está do seu lado, as duas provas de Abraão. Horrível, horrível, horrível. Diga para quem está do outro lado, as duas provas de Abraão. Primeiro eu gostaria que você soubesse que Abraão não é uma pessoa qualquer. Abraão é tão importante que a Bíblia trata dele 347 vezes, sendo que dessas 347 vezes, 74 são no Novo Testamento, mais de 1000 anos depois que Abraão deixou de existir. Abraão é tão importante, mas tão importante, que quando Nossa Senhora vai até a casa de Isabel e canta o cântico mais perfeito da face da terra, que é o Magnífica, dentro do Magnífica ela cita Abraão. Abraão é tão importante, mas tão importante, que quando João Batista nasceu e descolou a boca emudecida por 9 meses de Zacarias, o pai de João Batista, ele cantou o segundo cântico mais perfeito da Bíblia, que é o Benedictus, e dentro do Benedictus ele citou Abraão. Essas duas coisas que eu contei está no Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Abraão é tão importante, mas tão importante, que Jesus tratou dele 4 vezes. Abraão é tão importante que Paulo falou dele na carta aos Efésios, na carta aos Gálatas, na carta aos Filipenses, na carta aos Tessalonicenses e na carta aos Coríntios. Também Tiago tratou de Abraão, Pedro tratou de Abraão e o Apocalipse trata de Abraão. Abraão é tão importante, mas tão importante, que ele é venerado nas famosas religiões monoteístas, que são as religiões que adoram um único Deus. Abraão é venerado pelos muçulmanos, e o Alcorão trata de Abraão, é uma religião monoteísta. Abraão é venerado pelos judeus, e a Torá trata de Abraão, é outra religião monoteísta. E Abraão é venerado pelos cristãos católicos e protestantes, e a nossa Bíblia trata de Abraão, é outra religião monoteísta.
Mas por que Abraão é tão importante assim? Pergunte para quem está do seu lado: quem é esse cara tão importante assim? Pergunta para mim: Moisés, por que Abraão é tão importante assim? Eu vou te explicar, a gente vai entrar um pouquinho em teologia, vem para cá. Quando nós chegamos no livro do Gênesis, capítulo 1, 2, 3, nós percebemos que quando Deus criou o ser humano no mais alto grau de santidade. É uma palavra grega chamada character, ou caráter indelével, ou justiça original. É por isso que o ser humano foi morar no Éden. Porque em hebraico Éden significa o jardim das delícias. O ser humano não pode morar em outro lugar a não ser no Éden. A relação de Deus com o ser humano é tão forte que não é o ser humano que busca Deus. O livro do Gênesis diz que é Deus que toda tarde vai até o ser humano para se relacionar com ele. O detalhe é que no meio dessa paixão avassaladora acontece o pecado original. E a tradução correta de diabo é essa: diabolos, aquele que entrepõe no meio de uma relação. Portanto, o diabolos entrou no meio dessa relação entre Deus e o ser humano e destruiu essa aliança. A partir de agora, a Bíblia diz que Deus puniu o homem, dizendo que ele vai ter que sustentar a sua família com o duro suor do seu trabalho. A penalidade agora tem que ralar, a vida não é simples mais como era aqui. E Deus puniu a mulher dizendo: a partir de agora você terá dor no parto. E Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. O livro do Gênesis diz que Deus coloca 2 querubins com 2 espadas de fogo na mão. A partir de agora ninguém mais tem acesso ao Éden. E essa primeira família apaixonante e santa da Bíblia, ela é destruída por um assassinato entre 2 irmãos, Caim e Abel. A partir de agora o mal vai entrar no mundo. E depois São Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Diga comigo: nesse momento, o pecado original roubou o estado da fé. Não há mais fé sobre o universo. Então Deus começa um processo de resgate. Ele tenta esse processo de resgate com Noé. E Noé foi extremamente importante, mas Deus não conseguiu reconstruir esse processo com Noé. Então Deus tenta reconstruir esse processo com Enoque. Enoque foi tão importante, mas tão importante, que o livro do Gênesis diz que ele subiu para o céu arrebatado na glória de Deus. Mas o processo de reconstrução não funcionou com Enoque. Até o livro do Gênesis, capítulo 12, não há o estado da fé. É como se houvesse um apagão sobre o universo. Diga comigo: livro do Gênesis, capítulo 12. Nada disso foi resolvido. Mas agora Deus passeia pela terra dos caldeus de Uz e acha um homem de 75 anos de idade. Qual é o nome desse homem? É o homem da noite. Qual é o nome dele? Abraão. Então Deus aparece na Abraão numa terra de idolatria, numa terra de paganismo, e Deus faz um convite para ele: Abraão, sai da tua terra, pega a tua parentela, no meio do caminho eu te conto os detalhes, eu só quero saber se você topa. Eu começarei o processo da reconstrução com você. Tudo que eu estou te falando está no livro do Gênesis, capítulo 12. Então a Bíblia diz que Abraão creu. A partir desse momento, o estado da fé foi reconstruído, e a Bíblia vai chamar Abraão de o pai da fé. Pode aplaudir: o pai da fé. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Esse processo é tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que a Bíblia vai tratar dele 347 vezes, sendo que das 347 vezes, 74 é no Novo Testamento, onde ele não é chamado só de Abraão, ele é chamado de o nosso pai da fé. Diga comigo: obrigado, Abraão, por sua causa
O processo da fé foi restaurado, porque havia sido quebrado no jardim do Éden. Daqui a pouco eu vou contar algumas coisas, mas os anos se passaram, os tempos se passaram, e a partir de Abraão começou as 12 tribos: Zabulon, Neftali, Ruben, Benjamim, José, Judá, Levi, Simeão, Assé, Zacá, Dan e Gad. A partir das 12 tribos nasce a genealogia abraônica, que é de Abraão, e dessa genealogia vai nascer Jesus, que será chamado o leão da tribo de Judá. Quem é Judá? É o neto de Abraão. Quem me ouve, diga amém. Então Abraão é o pai da fé. Pode aplaudir Abraão de novo, maravilhoso, maravilhoso. Diga comigo, Abraão é sensacional. Só tem um probleminha. Me pergunta qual é? Abraão não consegue ter um bebê. A esposa de Abraão é estéril. Como chama a esposa dele? Sara. Fala para quem está do seu lado, não é um probleminha qualquer. Me pergunta por quê? Porque nós estamos falando de linhagem. O homem neste momento que não consegue ser pai, ele é inútil. Porque nós estamos falando de um varão que não tem genealogia, que não vai deixar uma descendência, então vai abandonar a bênção da primogenitude dos filhos, automaticamente não deixa um legado, não deixa uma história, não deixa uma bênção. Ele nesse momento está com um pepinaço nas mãos para resolver. Diga para quem está do seu lado, nem tudo é perfeito. O detalhe é que ele agora tem 75 anos. A Bíblia diz que o útero de Sara é um útero murcho. Probabilidade de Abraão ter um filho, zero. Olha para quem está do seu lado e diga, probabilidade zero. Então agora começam as duas provas de Abraão. Quem me ouve, diga amém. Prova número 1, diga comigo, a dor da espera. Bate no seu peito e fala, esperar é difícil demais. Fala para quem está na esquerda, direita, frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado e do outro, e diga, esperar é difícil demais. Eu disse para vocês que Deus chamou Abraão com quantos anos? Eu estou estudando a Bíblia com você, você me deve um pix. Com quantos anos eu falei? Então Deus olhou para Abraão e falou, fica tranquilo, se você me obedecer, eu te dou um bebê. O detalhe é que ele já está chegando a 100 anos, e o bebê não chegou. Agora, além de Sara ter o útero seco, Abraão não consegue mais namorar. Diga para quem está do seu lado agora, sujou. Porque ele não tem mais 75, ele está caminhando para 100. No desespero, ele chama Sara para uma conversa. E na conversa, já que nós temos que tentar ter um filho enquanto ainda é possível, houve um acordo maravilhoso entre eles. Que ele deite com a empregada, o nome dessa empregada é Agar, e que tenha um filho. E realmente tem um filho, o nome desse menino, Ismael. O detalhe é que a Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão e falou, quem mandou você fazer filho com a empregada? Seu jumento. Eu rejeito Ismael. É triste, mas a Bíblia diz que Deus rejeitou Ismael, pediu os anjos que protegessem Agar pelo deserto, e pediu a Abraão que mandasse Agar e o menino sair de casa. E disse, quem é que mandou você fazer filho antes da hora? Eu falei que ia dar um bebê, eu vou dar um bebê. Abraão falou, tá, mas já tem 25 anos e o bebê não chega. E agora vai chegar o momento que além da minha mulher não poder ter um bebê, eu também não consigo mais fazer um bebê. Diga para quem está do seu lado, a dor da espera.
A primeira prova de Abraão é a dor da espera. É fácil esperar? É por isso que você está aqui, porque você não sabe esperar. Aqui eu quero trazer um pouco de melancolia e saudosismo para a minha pregação. Eu tenho 30 anos que eu estou na cozinha da igreja e 29 anos como pregador. Eu sou de uma geração onde você entra na igreja, a primeira coisa que te oferecem, banco. E quanto tempo você vai ficar nesse banco? Só Deus sabe. Eu fiquei 2 anos. E aí você via o ministério cantando, você via o pregador pregando, você via os servos curando, você via retiro sendo anunciado, e você dizia, eu quero servir. E aparecia um coordenador, uma coordenadora que dizia, no momento certo a gente chama, por hora, banco. A gente sentia que o retiro estava precisando, a gente sentia que a gospel estava precisando, mas qual era a linguagem universal? Diga para quem está do seu lado, você tem que esperar. Abra a boca, gente, me ajuda nessa noite. Diga para quem está do outro lado, você tem que esperar. Não era você que se levantava para servir, diga aleluia. É alguém que te chamava para servir. E aí um belo dia, eu rezando o rosário, fazendo jejum, pão e água, segunda, quarta e sexta, comungando, confessando, jejuando, orando à madrugada, orando no monte, comendo Bíblia com arroz e feijão, eu estava prontinho para servir, e alguém dizia para mim, banco, espere. Quando a gente sentir que Deus pôr no nosso coração que é para te chamar, a gente vai te chamar. Naquela época a gente não desistia, a gente ficava se preparando para quando for chamado pudesse servir melhor. Diga aleluia. 30 anos se passaram e você vem uma vez, na segunda, se alguém disser para você alguma coisa que você não gostou, você não volta mais. Fala para quem está do seu lado, você tem uma cara de mimizento. Pode falar, fala mimimi. Eu fiquei 2 anos me oferecendo para servir, e eu escutava, espera. Hoje nós estamos perguntando, quem quer servir? Ninguém levanta a mão. Quem quer servir? Ninguém vem aqui na frente. Mas quando alguém fala uma coisa que você não gosta, a primeira coisa que você faz é gravar um vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Desculpa, eu estou meio emocionado, eu chorei muito hoje. Então, só um pouquinho. Olha, eu amava a Gosta Mira, eu fui sócio. A rádio ficava dia e noite ligada. Eu achava o Padre Oscar o italiano mais maravilhoso do Brasil. Mas assim, algumas coisas, assim, nem meu pai nunca falou isso comigo. Assim, desculpa o desabafo, mas as coisas que eu ouvi lá, as coisas que fizeram comigo. Então, a partir de hoje eu estou deixando a gospel. Na verdade, eu estou deixando até a igreja também. Porque você sabe, né? Essas são as minhas verdades. Amém. Hashtag compartilha para que mais pessoas saibam porque eu não frequento mais a Gospel Mira. Fala para quem está do seu lado, eu vou bater na sua cara. Na minha época, olha o saudosismo e a melancolia. 30 anos atrás, eu estou caminhando para 50, gente. Você servia fielmente na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Chove canivete ou sol rachando, você estava lá desejando servir. Uhul! É cliente prêmio. E o que a gente ouvia? Espera. Fala para quem está do seu lado, a geração de hoje não consegue ouvir a palavra espera. Por que você não repete? Por que você não repete? Fala para quem está do seu lado, você não sabe esperar. Eu estou mentindo?
Eu tenho 21 anos de casado, 2 filhas de 18. Olha o processo, conhece, começa a conversar. Eu e a minha esposa oramos 7 meses sem beijar. Então Deus confirmou que tinha um plano para nós. Aí nós começamos a namorar, diga aleluia. Então nós noivamos, diga aleluia. Então nós casamos, diga aleluia. E eu tenho 21 anos de casado. Agora volta. Conhecer, conversar, rezar 7 meses sem beijar, para começar a namorar, para ficar noivo, para depois marcar o casamento, para celebrar 21 anos de casado. Diga para quem está do seu lado, a geração de hoje não é capaz de esperar, não é capaz. Fala. Por que eu sei? Porque dos 7 livros que eu escrevi, 2 é sobre casamento e educação de filhos. Por que eu sei? Porque eu tenho um maldito WhatsApp Business só para atender pessoas. E eu recebo 100 pedidos de ajuda por dia. 85 dos 100 é casamento. E qual é o problema? Não conversou, não aguardou, não conheceu, não esperou e já morou. Porque já morou, já engravidou. Aí foi para o fundo da casa da sogra. Aí agora o pau está quebrando. Aí pergunta para Moisés: irmão, você que é profeta, o que eu faço? Senhor, manda sobre a terra a máquina do tempo, para a gente dizer: não me beija ainda, acabei de te conhecer, vamos conversar primeiro, vamos começar a sair sem encostar em mim, então vamos ver o que Deus quer, então nós vamos dar o primeiro beijo, então nós vamos namorar, para ficar noivo, para casar, para daqui 21 anos ir na Canção Nova e dizer que eu tenho um casamento maravilhoso e a gente nunca brigou. Pode aplaudir. Hoje eu recebi 3 pedidos de ajuda. Irmão, reza para mim, porque eu acabei de formar a faculdade e eu não consigo um emprego. Deixa eu te falar como é que funcionava 30 anos atrás. Eu não fiz faculdade porque eu não tenho dinheiro. Você ou trabalhava ou fazia faculdade. Então eu não consegui fazer faculdade, eu sou de família pobre. Ou você trabalhava ou estudava. Mas como é que funcionava? Você fazia faculdade, fazendo faculdade você já estava trabalhando, e quando formava a faculdade, você colocava o diploma debaixo do braço e aceitava o primeiro trabalho que aparecia, no pior horário que aparecia, e acreditava que se você fosse fiel no pouco, Deus ia ver a sua justiça. Passando uns 2, 3 anos, apareceria uma oportunidade. Essa oportunidade é na área que você formou. Então você iria para o salário que você queria, para o horário que você queria, para aquilo que você estudou. Enquanto isso, você coloca o diploma debaixo do braço e aceita ser funcionário, peão, faz tudo, porque se você for fiel no pouco, Deus vai confiar. A geração de hoje não lava um copo, não lava uma cueca, não lava uma calcinha, não sabe pagar uma conta, acabou de formar uma faculdade bancada pelo pai e quer ganhar bem, horário comercial, cargo de chefia, e não aceita ser mandado. Aí você vai me dizer que as pessoas estão precisando trabalhar? Não, elas estão precisando é de disciplina. Diga para quem está do seu lado: o ser humano não sabe esperar. Diga comigo: obrigado, Moisés. A primeira prova de Abraão demorou 25 anos. Tem que aprender a esperar. Na vida profissional é assim, vida amorosa é assim, vida religiosa é assim, vida paroquial é assim, aqui na Gospel é assim. Porque é assim que Deus trabalha. Deus não queima profeta, não queima profecia, não queima carta na manga. Deus dá as coisas quando Ele acha que Ele tem que dar, e não é na sua hora. Enquanto isso, banco, espera. Pode aplaudir, tem que esperar, tem que...
Olha para quem está do seu lado, fecha a cara. Alguns têm a cara feia por natureza. Diga para quem está do seu lado: eu sinto muito, mas você tem que esperar. Não tem plano B. Não dá para fazer um filho com a empregada. Não vai dar certo. Tem que esperar. É melhor esperar do que corrigir os problemas depois. Não esperou, fez a faculdade que não era a que você queria. Agora trabalha num emprego que não é o que você queria. A faculdade que você formou não serviu para nada. E fica aí pedindo oração porque se sente inseguro e não capaz de fazer algumas coisas. Você perdeu 5 anos da sua vida estudando para quê? Não sabe esperar. Por causa disso tem gente namorando errado. Diga misericórdia. Tem gente casando errado, diga misericórdia, porque não sabe esperar, entra na primeira tranqueira que aparece, diga misericórdia. Tem gente servindo na paróquia errada, participando da comunidade errada, conduzindo as coisas de um jeito errado, e é só você olhar a rede social da pessoa que você vê o tanto que ela está errada, porque ela não sabe respeitar os processos. Doa a quem doer. Os processos de Deus são lentos, pedagógicos, organizados, disciplinados e podem durar 25 anos. Fala para quem está do seu lado: chupa essa manga. Vira para quem está do outro lado e fala: é o que temos para hoje. Eu quero aproveitar para falar algumas coisas que talvez complica. Ai, será que Deus ainda não fez o que eu sonho porque eu estou em pecado? Claro que se você vive uma vida de pecado, o pecado é uma barreira entre você e a aproximação do tempo, isso é lógico. Mas se você está numa busca sincera e correta de santidade, a falha não está em você. Não tem uma explicação racional para dizer por que o milagre, a vitória ou a porta não se abre. Não tem. Fala para quem está do seu lado: se está tudo certo com você, não tem explicação racional. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes você escuta umas pregações de alguém que, procurando justificativa, vai pôr a culpa em você. O milagre não acontece porque você reza pouco. O milagre não acontece porque aí você fala: pô, mas eu já rezo muito, aonde que eu estou errando? Diga comigo de novo, em nome de Jesus: não tem uma explicação racional para explicar o tempo de Deus. Então você pode ter uma mega vida de santidade, você pode estar voando altíssimo, diga uhul! E esperar 25 anos igual Abraão, que estava voando alto, diga uhul! E Deus falou: eu vou dar o filho a hora que eu quiser, e a vida é assim, e é o que temos para hoje. Então essa minha fala agora está libertando algumas pessoas, diga amém. De gente que ficava: onde que eu estou errando, onde que eu estou errando? Eu recebo um monte de e-mail, WhatsApp todo dia: Moisés, a pessoa conta a história dela inteira, eu demoro 6 horas só para entender quem ela é, para no final ela dizer: agora me diga onde que eu errei. Eu falei: mas quem falou que você errou? Não, porque outro dia o padre falou que se a graça não acontece, a culpa é minha. Eu falei: ó, então pergunta para ele onde que é a culpa, que talvez ele deve saber onde que é, ué. Diga comigo de novo: não há. Se eu estou num processo correto e sincero de santidade, uma explicação racional do porquê Deus demora. O detalhe é que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, o nono do ouro e da prata. A Bíblia diz que um dia para Ele são como 1000 anos, 1000 anos são como um só. A Bíblia diz que antes mesmo que a palavra chegue na nossa boca, Ele já sabe. A Bíblia diz que nenhuma lágrima nossa cai no chão sem que Ele recolha através dos anjos a nossa lágrima. A Bíblia diz que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem o consentimento dEle, e que o nosso nome também está escrito na palma, na destra, na sua mão direita. Então Ele está por dentro de tudo. Por que as coisas demoram? Não tem explicação. Eu só sei que elas demoram. É o que temos para hoje. Abraão teve que esperar 25 anos. Isso é uma prova? É uma prova. Isso dói? Dói. Mas produz fé, alegria
equilíbrio, autodomínio, confiança, maturidade, forja de caráter, estrutura emocional, equilíbrio afetivo. Vai aplaudir sem eu pedir ou não? Eu vou repetir de novo, eu vou repetir de novo. Por que que Deus demora? Não sei, mas já que vai demorar, diga amém. Equilíbrio emocional, forja de caráter, confiança, alegria, entusiasmo, fidelidade, aliança, autodomínio, estrutura. Enquanto Deus vai demorando, você vai criando casca. Aí você fala, podia até ter demorado um pouco mais, porque eu estava ficando muito bom enquanto o senhor demorou. Olha para quem está do seu lado e diga: qual é a primeira prova de Abraão? A demora. Se você está me ouvindo, diga amém. Agora nós chegamos na segunda prova. A Bíblia diz que 3 anjos, e aqui está um dos fundamentos, não dá para eu falar disso agora, da Santíssima Trindade na Bíblia, na Bíblia, os 3 anjos que aparecem na tenda de Abraão. Abraão está lavando louça lá dentro, Sara está lavando louça lá dentro, e Abraão sentado na porta da tenda, cabisbaixo. Ele não tem mais uma saída para ter um bebê, já que Deus rejeitou Agar e Ismael. Quem me ouve, diga amém. Então os 3 anjos, disfarçado de forasteiro, passam na porta da tenda. Abraão, muito gentleman, era de Minas Gerais, muito acolhedor, chamou para dentro, assou um pão de queijo, coou um cafezinho no coador de pano e começou a tomar um café. Quando ele começou a tomar um café, um dos anjos diz: daqui 1 ano a gente volta aqui e você estará com o bebê nas mãos. Lá dentro Sara riu. Enquanto Sara riu, o outro anjo perguntou: por que você riu? Já que você riu, daqui 1 ano nós voltaremos aqui, e vocês 2 velhos, você com 91 anos e Abraão com 100, vocês terão um bebê na mão, e o nome desse bebê se chamará Isaque, o filho da promessa de Deus. Pode aplaudir? Pode aplaudir? O menino nasceu, diga aleluia. Tá tudo certo, alegria o tempo inteiro, churrasco, picanha à vontade, e todo mundo feliz, diga aleluia. Aí Deus aparece para Abraão na segunda prova. Diga comigo, a segunda prova. O sacrifício. Já foi sacrificante esperar. Agora um sacrifício real. Você não vai abrir a boca não? Agora um sacrifício real. Deus perguntou para Abraão: você me ama? Ele falou: hã? E Isaque, pega o seu único filho, sobe no monte Moriá e mata o seu filho para mim. Para gente que estuda a Bíblia, e eu estudo a Bíblia há 30 anos, já li a Bíblia inteira 7 vezes, é fantástico. A Bíblia diz que Abraão engole seco. Chama 2 funcionários e disse: vamos, eu, vocês 2 e o menino, nós vamos no monte adorar a Deus. Olha a consciência que o homem tem. Eu quero que você mate o seu filho. E ele: matar o filho? Empregados, vamos no monte adorar a Deus. Diga aleluia. A Bíblia diz que são 2 funcionários com 2 animais, mais o menino, mais Abraão, mais a lenha, mais o cutelo, que é do sacrifício da criança, mais a fogueira, o fogo. Há um silêncio sombrio, todo mundo caminhando para o Monte Moriá. No pé da montanha, Abraão falou com os 2: podem voltar, a partir de agora é eu e o menino. Nós precisamos resolver umas coisas com Deus lá em cima. O detalhe é que o menino não é bobo, diga aleluia. Eu acho que o menino também era de Minas Gerais. Fala para quem está do seu lado: Isaque também era de Minas Gerais. Isaque perguntou: papai, por que o senhor não abre a boca?
Ele disse: eu não posso te contar. Posso te fazer algumas perguntas? Abraão falou: pode. O cutelo está aqui, a lenha também, a razão da fogueira está aqui, mas cadê o carneiro que a gente vai matar? Abraão fica em silêncio. Quem era o carneiro? O filho. Então, depois do silêncio, Abraão disse: Deus proverá, meu filho. É para ele que estamos subindo na montanha. Imagina Abraão que é pai. Quem é pai aqui, diga aleluia. Quem é mãe também, diga aleluia. Começa a amarrar o menino começa a dizer: pai, o que você está fazendo? Pai, que brincadeira é essa? Pai, o senhor está amarrando. A lágrima está correndo. Pai, o que o senhor está fazendo? Pai, o que o senhor está fazendo? Então Abraão, em pranto de choro, pega o cutelo e ele vai matar o filho, porque Deus pediu. Quando ele arma, o anjo falou: Abraão, não é para matar, Deus não quer o seu filho, só queria saber se você tinha coragem de dar. E já que tem coragem de dar, eu te abençoarei, multiplicarei a tua casa, serás feliz todo dia. Todas as nações da terra desejarão visitar a tua tenda, porque você será pai de multidões. Nesse momento o cutelo sai e cai no chão. Abraão abraça o menino. E nós estamos falando desse homem hoje. Diga para quem está do seu lado: ele estava decidido, por amor a Deus, sacrificar o filho para adorar a Deus. Pergunta para quem está do seu lado: você entendeu o que ele está falando ou não? Aí você canta a frase disso: tu és o centro. Para. Se você não tiver coragem de sacrificar um filho para adorar a Deus, ele não é o centro, o filho é o centro. Tu és o centro da minha... Se você não é capaz de sacrificar a sua esposa, o seu marido, nos finais de semana, nas noites, no dinheiro que você tem para adorar a Deus, então Deus não é o centro. O marido e a esposa são o centro. Fala para quem está do seu lado: agora a casa caiu. Muita gente que canta que Jesus é o centro não estaria pronto para cantá-lo. Por quê? Porque Deus não é o centro. Recentemente eu preguei na África e me dizer: quando eu penso assim, no fim da minha vida eu queria ir ser voluntário na África. Você não consegue faltar de um casamento de uma prima para servir a Deus. Você vai ser missionário na África? Você não consegue trocar uma escala de trabalho e pagar alguém para trabalhar no seu lugar, para servir a Deus. Você vai ser missionário na África? Tu és o centro da minha... então, nesse final de semana eu não posso, porque assim tem... porque a gente vai para a roça. Fala para quem está do seu lado: eu vou bater na sua cara. Tu és o centro da minha... Então, Padre Oscar, o senhor não pode contar comigo, porque a gente vai pescar. Fala para quem está do seu lado: lá vai só piorando. Por que Abraão, sem falar nada, aceitou matar o filho? Para provar para Deus que o centro das atenções era Deus e não o filho. É por isso que ele diz para os dois funcionários: vocês voltam daqui, eu e o menino vamos adorar a Deus. Por que adorar? Porque Deus está no centro, no trono, e o menino está no segundo lugar. Diga comigo: eu entendi, Moisés. Deus vai me pedir tudo. Ele não quer tudo.
só quer saber se eu sou capaz de dar, se preciso for. Foi isso que Abraão fez. Eu pergunto para você, nos últimos minutos que eu tenho, você teria coragem de dar o quê? Então você não pode cantar, tu és o centro. Você tem que cantar, esse que é o centro da minha. Você riu de vergonha, né? Não foi da minha dancinha, né? Isso aqui depois viraliza no TikTok. O pessoal faz corte e põe no TikTok. Pensa aí, eu estou fazendo você pensar, já estou terminando. Como é que eu vou dizer para o jovem que ele precisa viver a castidade, sendo que a pessoa depois que casa também tem que viver a castidade? Se não consegue viver a castidade enquanto namora, como é que vai viver a castidade depois que casa? Esses dias eu brinquei com a minha esposa, a gente vive mais a castidade que quando era solteiro. Você faz 30 pregação por mês, tem compromisso toda noite, quando chega não pode, quando viaja e volta o mês já virou, quando você vê já é Natal. Pode aparecer alguém dizendo, nossa, isso é perigoso. Eu posso cantar, tu és o centro, porque eu abri mão até dos meus direitos para adorar a Deus. Essa semana uma médica me pediu socorro no Instagram. Meu casamento está acabado, meus filhos são perdidos. O que eu faço? Eu falei, me diga a sua rotina profissional. Eu trabalho em 2 hospitais, eu tenho consultório, eu faço plantão, eu estou em 2 planos de saúde e agora estou fazendo um concurso porque eu quero trabalhar no SAMU. Aí ela diz, quando eu chego em casa, a cada 3 dias o marido está dormindo e os filhos também. Quando eu saio de casa, o marido já saiu e os filhos já foram pegos pela minha sogra. Daqui 2 dias e meio, quando eu voltar, eu não vejo meu marido e os meus filhos já dormiram. E aí eu disse, a única forma de você salvar o seu casamento é você abrir mão de tudo que você investiu na sua vida profissional, para dizer, a partir de hoje eu só trabalho segunda, quarta e sexta, na parte da manhã, no meu consultório. Porque ou você faz isso e salva o seu casamento e salva os seus filhos, ou então Jesus vai dizer para você, do que vale ganhar o mundo inteiro como médica e perder a sua família e perder a vida eterna. Eu finalizo porque meu tempo acabou dizendo que o que eu disse para aquela mulher foi o que Deus disse para Abraão. Quer matar seu Isaac? Mata lá. Sacrifica lá. Tem pessoas aqui que estão trabalhando em 2 empregos, a sua vida está um caos. E Jesus dizendo, sacrifica o Isaac, fica só com um, sacrifica o outro. Tem gente aqui que está focado em mestrado, doutorado, fazer intercâmbio, porque é um sonho, porque até 2030 eu quero morar na Irlanda, e seu foco é morar na Irlanda, e Jesus voltando e a sua vida uma bagunça, porque seu foco é morar na Irlanda, e Jesus dizendo, sacrifica o seu Isaac, para você poder cantar, tu és o centro. É dolorido, mas nessa noite Deus está pedindo tudo de nós, que Abraão nos ajude a passar pelas 2 provas, e o nosso impossível se acontecer em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Padre.